Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Solar Z Talks, diretamente aqui de Fortaleza, a quarta temporada desse super podcast que tem por objetivo trazer conhecimento para iluminar o seu caminho aí no universo da energia solar. Estamos aqui diretamente mais uma vez, Solar Z Summit, super evento aqui da Solar Z. Esse evento reúne profissionais, reúne empresas entusiastas do setor de energia de todo o Brasil, dessa linda cidade. Então, vamos trazer aí para vocês, estamos super animados nesse super bate-papo, né, sobre energia solar aqui no evento. E o nosso convidado de hoje, ele é nada mais, ele é nada menos do que alguém que tem uma habilidade única. Hackear a mente humana quando se trata de produtos e também negócios. Ele é fundador e CEO do Sexy Canvas e hoje vamos explorar como é que essa metodologia que ele descreve como capaz de eletrificar a mente do consumidor, né, pode ser aplicada e explorada também dentro da indústria fotovoltaica. Então, meu muito obrigado e as boas-vindas para ele, André Diamant. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É nosso segundo podcast juntos. Na outra foi em Novo Hamburgo. Agora estamos aqui no Nordeste, em Fortaleza. Sempre honrado para bater um papo com você, Tuco, porque sempre a gente tenta entregar coisas práticas, né? Não fica só no enrolation e vamos nessa. É, excelente. Sexy Canvas, você CEO, fundador, acabou de fazer uma palestra, né? Aquela palestra bem alegre, que todo mundo ri, participa, entende, que dá um bug na cabeça, como a gente falou, eletrifica a cabeça das pessoas, né, para uma nova visão dentro da aplicabilidade do Sexy Canvas. Fala um pouquinho para a gente, né, do seu ponto de vista, metodologia Sexy Canvas, como pode ser aplicada dentro da indústria fotovoltaica, né, dentro das áreas, e colher exatamente também esses benefícios dentro desse bug tão importante que a nossa mente precisa receber. Eu acho que a minha palestra usa muito o próprio Sexy Canvas, né? Aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de ferro, no caso, né? Se eu não usasse, não faria sentido. A galera se assusta, a galera ri, tem gente que chora, tem gente que fica assustada. Antes até de falar da indústria fotovoltaica diretamente, é importante falar do cenário brasileiro, Sim. né? Aqui, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, quando a gente vai criar um produto, quando a gente vai criar uma oferta, quando a gente vai vender, não existe ciência. A verdade é essa, né? Quando se cria uma nova startup de tecnologia, normalmente é na tentativa e erro, cria o MVP, joga para o cliente testar, ou então, vi uma startup que funcionou nos Estados Unidos, bora copiar. Quer dizer, a gente está indo para Marte, né? A gente está indo para criar cura para o Covid, inteligência artificial bombando, todas áreas baseadas em ciência, e o mundo do empreendedorismo, na hora de criar inovação, criar produtos, ou até mesmo o processo de vendas, de encantamento do cliente, normalmente não tem ciência. O que tem é o bom senso, aquele vendedor é bom, vamos copiar um outro produto, melhorar uma coisinha. E é muito doido que em qualquer indústria, não só a fotovoltaica, numa área tão importante quanto o empreendedorismo, não tem ciência. E algumas pessoas perguntam assim, nessas horas falam, poxa, mas como assim não tem ciência? E a neurociência e o neuromarketing, e as tentativas que o marketing usa para você definir preço, promoção, praça, mercado. Claro que tem ciência, não tem ciência. Porque, primeiro, as pessoas não usam no dia a dia neurociência e neuromarketing para criar produtos. Ninguém, quem está nos assistindo, vou fazer uma pergunta para você. Quando foi sua última reunião de neurociência e neuromarketing para definir uma oferta, um produto, um serviço? Não tem, não caiu no gosto popular. Então, ao perceber que uma área tão importante para o capitalismo e para as pessoas, que é o empreendedorismo, não tinha ciência, eu me debrucei para entender que a resposta disso seria conhecer o comportamento humano, principalmente o comportamento humano de consumo, né? Que em inglês o pessoal chama de Behavior Economics. E o próprio mundo do Behavior Economics não tinha muito democracia. Tinham trabalhos que inclusive ganharam o Prêmio Nobel, do Richard Thaler, Daniel Kahneman. O Prêmio Nobel de 2017, por exemplo, é sobre como fazer o empurrãozinho de vendas na última hora. Ou então, se a pessoa vai comprar fralda, e aí você pode colocar cerveja do lado, porque pode ser um pai indo comprar, que a mãe pediu para comprar, ele vai comprar cerveja também. Eram teorias assim muito boas, não vou entrar no modo recalcado de dizer que o Prêmio Nobel tinha um trabalho ruim, mas que não se comparavam a usos práticos no dia a dia. Então, me debrucei durante 14 anos para entender o que faz o humano consumir, o que faz o humano comprar, e eu criei o Sexy Canvas. Sexy Canvas, em resumo, para a galera que nunca
viu, ouviu falar. Tá, esse papel tá meio acabado aqui, pessoal. Dá um tempo aqui que ele ficou na minha mochila. São 14 itens, basicamente são os 7 pecados capitais e as 7 emoções da criança interior. Então temos aí ganância, vaidade, preguiça, gula, luxúria, inveja e ira. E na criança interior você tem segurança, liberdade, amor, pertencimento, curiosidade, recompensa e diversão. Esses 14 itens podem ser usados em qualquer processo comercial ou não só de vender produtos e serviços, mas de interessar humanos, tá? Então eu gosto de contar aquela história de quando a gente recebe um convite para casamento, né? A pessoa fala, nossa, o casal fofo vai casar, que bom, né, amor? A gente que apresentou eles, o amor venceu, vamos com uma bonita roupa, comprar um bonito presente. Não sei se eu contei isso na outra vez. E tem esse humano que normalmente quer ser admirado pelos outros por ser bom, por pensar nos outros. Esse humano que muitas vezes aceita qualquer sabor de pizza quando o pessoal vai pedir na resenha. Ah, mozzarella para mim tá bom, calabresa para mim tá bom. Ah, eu vou lavar a louça ainda por cima. Quer dizer, esse humano que aprendeu que tem que ser bom com todo mundo. Na verdade, existe um humano verdadeiro que compra desde um Nike a energia solar, que é o humano que tem vontade própria, que é mais bicho, que tem desejos escondidos muitas vezes. Por exemplo, esse casal que foi convidado para o casamento vai, no fundo, falar, nossa, vou comer pra caramba, nossa, o pessoal do colégio vai estar lá, vou pôr uma roupa bem bonita, o pessoal que vê que eu tô bem, tô magro, sou bem sucedido, e vou roubar chocolatinho no final. Quer dizer, existe um defeito no marketing clássico, na hora de criar produtos, inclusive para a indústria fotovoltaica, que é olhar o humano, essa visão um pouco do humano bom, bondoso, da cristandade, que é uma coisa boa ser bom, não é ruim. Mas no marketing, isso é um erro e eu percebi isso. Então, dentro da indústria fotovoltaica, primeiro é um clássico mercado que as pessoas olham e falam, não tem muito o que inventar. Ah, sabe, não vamos inventar mexer em time que está ganhando. É vender, é placa solar mesmo, não tem o que fazer. Isso é um ledo engano, porque são os mercados mais bobos, como medicina, indústria fotovoltaica, mercados, por exemplo, de previdência privada, ou então, tem um exemplo que eu uso na minha palestra, que é um mercado de venda de plano funeral. Pensa bem, está em um mercado que não é bom brincar, ainda mais porque o tema é morte, né? E aí a gente se depara com o caso da Sinaf, que faz uma campanha para plano funeral, colocando no outdoor assim, Sinaf 25 anos, como é que é? A maior do Brasil perdendo um cliente atrás do outro. Olha isso que loucura. Então você começa a ver que no mercado de previdência privada, por exemplo, que é um mercado, vamos dizer assim, simples e padrão e bobo e de engenharia como o mercado solar, mercado de previdência privada, não tem muito como brincar. E aí as pessoas usam aquelas fotos do vovô e da vovó, com a netinha na praia, tentando adquirir um cliente com 25 anos e não conecta. E às vezes você fica desanimado e fala, cara, é isso, vamos vender mais barato e vamos ganhar. Não é assim que funciona. Então o Sexy Camas, por exemplo, se aplica no processo de vendas, na captação dos clientes. Então tem muitas empresas integradoras agora parando com aquele discurso mais bobão, a melhor do Brasil, oferece mais segurança, aquela coisa que o pessoal fala, mas tem que ser sério, para uma coisa mais divertida, mais brincalhona, uma linguagem mais TikTok, trabalhando a ira de estar gastando tanto dinheiro. Até o jornal mudou, né? O perfil dos apresentadores, se você vê no decorrer dos anos como que eles eram antes para hoje, é totalmente diferente. Mudou totalmente. Você vê até indústrias antigas como o setor bancário, que seria um outro exemplo de indústria, não vamos brincar porque é banco. O que o Nubank fez foi basicamente xingar os antigos bancos que faziam a gente ficar na fila, que faziam a gente ter que levar papel xerox para abrir conta, nos negavam cartão de crédito, nos cobravam TED, nos cobravam taxas escondidas. O Nubank pega isso e começa a ter uma comunicação muito mais roxinha, muito mais brincalhona. Então, tem vários casos surgindo no setor de energia solar, seja na hora de captar o cliente, seja na hora de manter o cliente, seja no tipo de produto, seja num combo de oferta que não seja só a placa solar e o serviço de instalação, seja principalmente na nova venda, que é o pós-venda, que é você manter o cliente satisfeito. Uma vez que você tem um cliente contigo, ele vai ficar contigo 10, 15, 25 anos. Então, uma oportunidade de ouro para vender mais serviços, vender mais produtos. E todo esse processo de contato com o cliente, seja numa propaganda que ele vê no Instagram, seja na proposta comercial, seja no brinde que você dá no final do ano, que o pessoal não cuida muito disso, pode ser usado o Sexy Camas, porque esses 14 itens são os itens que tocam no bicho homem, e esses itens
vão fazer toda a diferença na diferenciação. E a boa notícia é que são esses mercados mais bobões, mais antiquados, que o pessoal fala, ei, não pode mexer, onde estão as maiores oportunidades de transformar e se diferenciar. E você falou muito de comportamento, né? Todo esse contexto de sensações, mente humana. Houve alguma mudança nesse pós-pandemia, desse perfil, desse público, das pessoas? Ou o modelo em si ele continua o mesmo, independente do que foi passado durante esse momento? Olha, mudou algumas práticas. Por exemplo, o item preguiça do Sexy Canvas é o item que fala sobre o humano ter um serviço seguro, não ter trabalho, não ter que ir numa agência para assinar sei lá o que e tudo mais. O humano ficou ainda mais preguiçoso, porque com essa coisa de ficar em casa há muito tempo, ele quer menos ainda ir para o escritório, ele quer menos ainda ter que visitar algum lugar para ver funcionando. Então, teve algumas mexidas, mas sinceramente, na prática, como o Sexy Canvas utilizou muito da biologia do humano e das questões mais basais do cérebro reptiliano e cérebro límbico, como esse muito antigo, a pandemia sozinha não afetou muito. O Sexy Canvas continua funcionando igualmente no pós-pandemia. Fala pra gente, como é que a gente consegue, talvez, então, fazer esse processo de compreender, fazer um mapeamento das sensações, né, de todos esses humanos consumidores, principalmente que estratégia a gente precisa abordar dentro dos setores em geral para poder identificar exatamente o que tem na cabeça exatamente daquelas pessoas. O processo do Sexy Canvas, a parte inicial, que é identificar o que tem nas cabeças, o que faz o humano clicar, comprar, preferir até um produto mais caro a um produto mais barato, ter saudade. Isso aqui, será que é nosso alarme? Não, já foi. Ter saudade e gastar dinheiro, isso já foi mapeado. Depois desses 14 anos que eu usei muita história natural, religião, biologia, filosofia, psicologia demais, a gente conseguiu chegar nesses 14 itens. Então já está mapeado. Então o que faz aquela pessoa falar, nossa, vou no casamento. Ele falava, vamos homenagear o casal, quando no fundo ele quer comer pra caramba, dançar, ser servido no casamento. Então esse humano já está mapeado e ele é um humano mundial. Tipo, como é o bicho homem, ele é igual aqui, igual na Hungria, igual na Escócia, não importa. Esse mapeamento, depois a grande questão é como usar. Então, o primeiro passo no nosso procedimento basal do Sexy Canvas é o Sexy Flow, que a gente chama, é o fluxo do Sexy Canvas. A primeira coisa que você faz é pegar o Sexy Canvas, que está aqui, e entender quais são os itens que você eletrifica hoje. Normalmente, uma empresa convencional do setor fotovoltaico vai eletrificar só segurança, que é, olha, estamos no mercado há 25 anos, é um exemplo tradicional, ganância, no caso ganância e avareza, que a gente chama tipo assim, nosso projeto é o mais econômico, a gente quebra em 24 parcelas, que são as cópias de ganância e avareza, e raramente outros itens que não sejam esse, talvez preguiça em algum lugar do tipo, vamos instalar amanhã na sua casa e não vamos te dar dor de cabeça, que seria uma cópia de preguiça. O que é feito é esse primeiro mapa de como a empresa hoje eletrifica, vai perceber, e não só como o produto de uma forma geral, a empresa como um todo, que seria, vamos dizer, se a gente está analisando o iPhone, seria no caso analisar a energia da Apple. Então a marca principal da integradora pode ser analisada, mas o principal é, como é a primeira chamada? Vamos dizer que vai ter um cold call, um telemarketing ligando para essa empresa ou para essa pessoa física falando, você já conhece nossas soluções? Gostaríamos de estar agendando? Sabe aquela primeira chamada Sim. que normalmente todo mundo desliga na cara? Exato. Então, essa copy, esse texto dessa primeira chamada, esse primeiro contato tem que passar pelo Sexy Canvas. Então, eu tenho alguns alunos que faturavam, sei lá, vou dar um exemplo de uma empresa que vendia serviços de SEO, que é aquela coisa de colocar a empresa na primeira página do Google. Eu sei que você sabe, mas talvez nem todo mundo saiba. E eles faturavam 25 a 28 mil reais por mês, porque a primeira chamada deles era, você gostaria de estar conversando mais sobre serviços de ordenação de página no Google? A secretária desligava. Então a primeira coisa que eles fizeram é rodar o Sexy Canvas dessa comunicação e viram que não estava eletrificando nada, não estava gerando nenhuma vaidade, nenhuma ganância, nenhuma luxúria. Luxúria é mais raro, inclusive. E aí eles mudaram a primeira frase para a gente gostaria de conversar com o diretor aí para uma oportunidade de indicação de novos clientes. No fundo é o que a SEO faz quando todo mundo quer. É o que todo mundo quer. A secretária passou a ter medo de não passar para o chefe, nesse caso, porque claramente é ganância e ela ficou com medo, insegurança da criança interior de fazer a empresa perder negócio. Essa empresa em 2 meses foi para mais ou menos 240 mil reais de faturamento continuado, mudando uma frase que tocava em um ou mais itens do Sexy Canvas. Então,
Todo o processo da empresa tem que ser lavado, não tem lavado de cabeça, é lavar o processo com o Sex Canvas, seja no telemarketing, seja no Instagram, na proposta comercial, na proposição de valor, na forma de empacotar produtos. Tem algumas empresas de energia solar usando as técnicas do marketing digital para fazer lançamentos, fazer o feirão, 24 horas de não sei o quê. Se cadastre antes, receba um brinde. Tem uma empresa que eu não me lembro agora se é a ViaSeg ou se é a Geração Própria, que fez isso e faturou 4 milhões de reais em um dia, usando os meios do marketing digital e o Sexy Canvas na hora de comunicar. Às vezes um vídeo bobo, se você pegar o vídeo dessas empresas, ainda não é nada Rede Globo ou nada hollywoodiano, mas não compra energia solar até o dia, nesse mês, porque no dia 28 você vai ter a melhor oferta de todos os tempos. Se você olhar friamente, até parece uma coisa de venda de carro, né? Mas a simples forma boba de trazer uma comunicação mais varejo, mais Casas Bahia, fez um resultado de 4 milhões de reais em um dia. É aquilo que eu falo. Mudar texto, mudar o Instagram, mudar a proposta, mudar a maneira como os vendedores trabalham e mudar o mindset da galera da empresa. Porque o Sexy Canvas tem essa coisa do marketing, como vender mais, mas a parte inicial é ensinar que o brasileiro, vendedor, diretor, dono de integradora, tem que parar com esse jeito, não quero incomodar, não sou melhor que ninguém, desculpe qualquer coisa, que estraga todo o processo de encantamento. E o Sex Canvas, ele atua, vamos dizer assim, é difícil explicar cada item, são 14 anos de pesquisa, mas ele atua nessa transformação da mente e na percepção do que o cliente quer comprar, pondo em prática muito rapidamente e às vezes economizando, porque o pessoal fala, deve ser caríssimo comprar uma consultoria sexy. Que nada, quando você transforma o produto e a comunicação numa coisa mais sexy, você gasta menos com marketing, porque vai ser mais clicado, então o custo de clique é mais barato. Ou seja, a gente sabe que o Sexy Canvas, né, eles podem diferenciar as empresas criando ofertas irresistíveis nesse mercado competitivo. Exatamente, e é fácil, porque é um mercado sisudo, antiquado, que ninguém tem coragem de inovar muito. Então, qualquer pequena coisa como esse vídeo, que nem foi nada demais, já faz toda a diferença, já é lembrado. O Sex Canvas é uma metodologia de behavior economics, que é de comportamento de consumo, mas o objetivo é se diferenciar, como você bem falou. E dentro desse setor, talvez, quando a gente fala dentro do mercado fotovoltaico, de energia solar, né, você acredita que existem alguns desafios que podem diferenciar esse mercado de algum outro dentro desse modelo da aplicação do Sexy Canvas, que eles precisam fazer para poder atrair e reter mais clientes? Ou, por exemplo, todas essas ferramentas é aplicada em qualquer setor, a gente só precisa identificar aquela que realmente funciona para você, para sua empresa, que você vai conseguir chegar naquele cliente ideal. Sim, exatamente. Existem setores onde é muito mais fácil aplicar, que são os setores que a gente já conhece, quando a gente se apaixona por uma série, ou o próprio Netflix, ou compra um tênis Nike, ou vai para Disney, é muito mais que a gente chama de B2C, Business to Consumer, né? Tipo, olha, o novo iPhone chegou, e agora você tem isso e aquilo, então é mais fácil. Quando você fala de energia solar, não é tão comprei uma meia, comprei um celular, é uma coisa, às vezes, business to business, inclusive. Você está convencendo uma empresa a ir para o solar, então o desafio é maior. Sendo muito franco, é maior, porque você não tem, por exemplo, o poder de uma embalagem. Você vai diferenciar uma água. Essa água aqui, que eu estou vendo aqui, não agrega nada. Inclusive, está escrito Santa Sofia. Pagaram R$10 para esse designer fazer essa marca. Não tem nada que diferencia. A garrafa é molinha. Já você vê uma água que vai para o consumidor final, como aquela água Voss, que tem uma embalagem de vidro, o pessoal paga R$50, R$60. É mais fácil. No mercado de serviço, energia solar mais B2B, o desafio é maior, não vamos nos enganar. Mas, se você tem humanos do outro lado, e mesmo que seja B2B, quem está comprando, quem está assinando o cheque é um humano, você tem como usar, já estão usando e funciona muito bem. Tipo, o que não pode é falar, mano, energia solar, é preço, esquece. Esse é o erro das empresas que não estão usando e não estão se diferenciando. Entrando no contexto aí do sexiness da energia solar, fala um pouquinho pra gente que elementos talvez você considera, você acha mais sexy nesse setor, que tem o potencial de capturar talvez a imaginação e o desejo dos consumidores. A eletrificação mais básica que todo mundo usa, então não é diferenciação, é ganância e avareza. Tipo assim, você vai economizar energia, dinheiro. É o principal motivo que as pessoas já entram É o ali. principal, não vamos negar. Fala, Thiago Reis. Aí, daqui a pouco vai ser entrevistado também o nosso amigo Thiago Reis. Assim, acho que o principal e mais óbvio, mas não é diferencial, é o avareza, é o economizar, é o se dar bem. Por isso que você tem que trazer mais coisas na oferta, e não só na oferta, porque às vezes não dá para inventar. Compre energia solar e ganhe de brinde um tênis.
não funciona, fica tipo esquisito. Mas mandar no final do ano para aquele cliente que ficou com você e economizou, mandar um brinde, por exemplo, vou dar um exemplo que nem é tão maravilhoso, uma cesta de Natal com uma cartinha da empresa, isso é recompensa, gula, pertencimento. Quem está fazendo isso? André, desculpa, essa ideia não precisava ter estudado o Sexy Canvas para a gente fazer, mas quem está fazendo isso? A gente fez uma pesquisa, ninguém, porque quando está na cabeça da pessoa essa relação direta de somente avareza, é onde o mercado se ferra, porque todo mundo fica nessa luta de baixar preço, a lucratividade vai lá embaixo e não é que funciona. Então, o pós-venda, o atendimento, criando pertencimento, escolher vendedores que sabem se comunicar e sabem eletrificar em outros lugares, como por exemplo pertencimento, amor, diversão, por que não? A comunicação ser divertida. Então, é sair desse lugar de só vantagem financeira e ir para vários outros lugares. Então, a gente consegue criar exemplos em tempo real? Não consigo criar exemplos em tempo real. A gente teria que checar todos os alunos que estão usando aqui, conversar com o pessoal no final do evento, para ver o que você já está fazendo. O que eu tenho visto de diferencial é curiosidade, diversão, a comunicação ser fora do convencional, como o Nubank fez, esse exemplo é muito bom, sacaneando o mercado antigo de bancos para um mercado mais moderno, que cuida, porque o Nubank poderia ter dado um cartão de crédito que nem o da Caixa, aquele cartão, meu primeiro cartão amarelo, claro, azul, claro e branco, que você vai tirar isso na balada com a sua gatinha, vai se queimar. Então o Nubank se preocupou com vaidade nesse lugar. Então, desde você cuidar de como vai o carro, instalar a van, as pessoas com a roupa da empresa, ter um cuidado, ter uma coisa mais futurista, até a proposta, a maneira de trabalhar, você vai conseguir criar outras coisas como pertencimento, diversão, amor, segurança, sem ser mais do mesmo. Não dá para ser mais do mesmo. Até o processo de indicação do Nubank era diferente, né? Era diferente. Não era qualquer um que poderia... Exatamente. E você pode criar, por exemplo, me deu uma ideia aqui agora em tempo real, que se você, que é nosso cliente, indicar outro cliente, isso também, de novo, não é uma novidade, só que a gente consegue mapear no Sexy Canvas. Você vai conseguir, você vai ganhar uma comissão, você vai ganhar uma mensalidade de graça, uma manutenção de mais 4 meses de graça. A inteligência de trazer outro serviço, uma vez que você está na casa de um consumidor ou na empresa de um consumidor, você pode criar um cabedal de parcerias com outras empresas que prestam serviços para essa casa ou essa empresa, e você pode falar, cara, a gente não é energia fotovoltaica só, nós somos a tua empresa de soluções, a gente indica, um outro exemplo que eu nem acho bom, mas é só para teoricamente caber como exemplo, a gente trabalha com empresa de segurança patrimonial, a gente trabalha com empresa de suporte a TI, então vem com a gente que a gente vai trazer um leque de opções e você só vai ter um ponto único de comunicação e pagamento mensal. Então, parar para criar soluções que funcionam naquele flow. Você vê como você está sexy hoje. Não está muito, é só avareza, mais barato. Aí você vai e faz o Sexy Spy, que a gente chama, espionagem industrial de mercado, do teu mercado atual, fotovoltaico ou similar, para ver o que outras empresas no Brasil e no mundo estão fazendo. Aí você fala assim, André, mas é copiar? Às vezes sim. Às vezes tem pessoas que estão fazendo soluções legais em outra região, como, sei lá, Sudeste ou Norte, e você pode trazer para o Nordeste, por exemplo. Não tem que reinventar. A diferença é que você vai saber o que você vai estar eletrificando. Antes era na intuição. Ai, manda lá um presente. Ai, vamos chamar ele para almoçar. Sabe aquela coisa meio intuitiva? Que funciona também. Mas quando você sabe o que eletrifica, você começa a ter resultado. E é surreal. Quando o pessoal implementa isso, vai de 20 mil para 240 mil. Eu tenho uma aluna que faturava 90 mil vendendo curso de roupa de mesa, que não tem nada a ver com esse mercado, mas é um exemplo. Ela pegou isso aqui e falou, cara, eu estou dando mole, eu podia estar usando mais diversão, mais ira, mais liberdade. E ela resolveu, em 1 ano e 2 meses, ela faturou 15 milhões de reais. Então não é apenas assim, com isso você vai faturar mais 4%. Não, as transformações produzidas pelo Sexy Canvas no uso orgânico ou numa consultoria Sexy Canvas são assim, absurdas mesmo. Então, pôr em prática. E qual que é o diferencial, por exemplo? A iniciativa que você tem dentro do modelo que você vai aplicar o Sexy Canvas para vender no setor e a aplicabilidade no pós-venda, que já é cliente. Muda alguma coisa? Não, são os mesmos 14 itens. Você, como já é cliente, você já tem o pertencimento e talvez até amor pelo bom atendimento, então você já sai na frente por ter uma relação
que a relação da conquista da pré e a primeira venda ainda é uma relação que a segurança não está garantida, nem o pertencimento. Pelo contrário, o cliente fica assim, pô, será que vai ser mais uma empresa que vai me atender mal? Vai vir cheio de boas intenções e boa lábia, mas na hora de entregar vai ser uma porcaria? Essa parte já vai ter passado. Então você já contém itens garantidos se você fizer um bom serviço. Uhum. Eu até falo, não adianta ficar vendendo com sexy canvas só no marketing. A sua entrega, realmente, os seus diferenciais, tem que ser verdadeiro, senão o seu LTV vai para as cucuias, não serve. Então, no pós-venda é a mesma coisa, com a vantagem de você já contar com a confiança, que no caso é o pertencimento e a segurança do cliente, para você poder continuar reforçando esses itens. E aí sim é muito mais fácil, porque ele já está conquistado. É você trazer novidades, trazer inovações e vantagens e formas de vender e formas de empacotar, que ele vai falar, eu quero também, me dá isso aqui. E existe uma facilidade maior, talvez, de fazer o contexto de criar um modelo de educação, de mostrar para as pessoas a importância do Sexy Canvas na aplicabilidade, quando é um setor talvez mais novo? Muito, muito. Por exemplo, a gente tem, como o Sexy Canvas se aplica a qualquer coisa que tem clientes humanos, os exemplos vão desde curso de roupa de mesa até venda de serviços de SEO, até pizzaria. Aqui em Fortaleza tem uma pizzaria chamada Two Brothers. A Two Brothers, o que eles fizeram tem mais ou menos 3 anos? Eles compraram o Sexy Canvas Academy, que é a nossa faculdade, nosso curso, que é todo online, e fizeram esse flow que eu falei, mudaram a pizzaria. Então a pizzaria tem sabores mais esdrúxulos, assim, mais loucos. Eles lançaram ontem a pizza, ontem mesmo foi, eu fui lá ontem visitá-los. Eles lançaram a pizza de hambúrguer com Doritos. Essas pizzas diferentes. O atendimento chegou, o gerente nos atendeu e falou, gente, isso aqui não é uma pizzaria, isso aqui é uma experiência. Se vocês não saírem daquele portão hoje completamente cheios e felizes, meu trabalho aqui não foi bem feito. E só, é diferente. Chegou o garçom, foi conversar comigo, de onde você é? Você é do Rio, criando pertencimento. Então, eles usaram muito Sexy Canvas, mas o mais legal é que eles contrataram o Sexy Canvas Academy para todos os funcionários. Então, o atendente, o pizzaiolo, o segurança, o garçom, o gerente, todos fazem o curso. E quando eles fazem o curso, como eu falei, a primeira parte do curso não é só sobre use curiosidade, use recompensa, use diversão. Esses são os exemplos. Não, é sobre essa libertação do brasileiro, principalmente das colônias de Portugal, Espanha, Igreja Católica, que é esse humano muito perdedor, muito medroso, com medo de pôr a voz para fora, com medo de incomodar. Então, esse treinamento que se dá em 2 fases é esse treinamento de libertação da forma de existir e ter ideias, porque naquele exemplo que eu dei do plano funeral, nossos clientes nunca voltaram para reclamar, que é uma loucura. Teve que ter algum santo, algum maluco na reunião de marketing dando uma ideia altamente questionável, porque pensa bem, estamos numa reunião, um negócio de funeral. Vem um cara falar, aí, vamos escrever lá. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar, haha. A maior parte das pessoas nessa sala deve ter falado, meu irmão, tu tá maluco, tu é doido. Estamos falando sobre morte, isso não é brincadeira. Isso trava muito a criação de inovação, isso trava muito a criação de ideias. Então, o primeiro treinamento é sobre isso. Minha palestra, eu dei uma bronca no pessoal. O pessoal estava muito com medo de levantar a mão, com medo de errar. E eu falei, desse jeito vocês não vão dar certo, vocês precisam se libertar. Essa primeira educação que tem que acontecer em qualquer indústria, especialmente as mais quadradas, como a indústria fotovoltaica. E a segunda parte do treinamento é cair de boca nisso aqui, nos 14 itens, entender como aplica em cada prática, em cada situação, seja nas vendas, seja mandando um folder, mandando um brinde, seja mexendo na marketing, no site, no Instagram. E no final, esse fluxo de entender, peraí, estou sexy hoje? Não estou. O que eu posso fazer de diferente? O que o mercado está fazendo? O que eu posso fazer melhor? Então se torna uma ferramenta prática. Essa educação é essencial. Só que ela é rápida, não é um MBA, uma faculdade ou 10 anos de Freud, de psicanálise. É tudo no Sexy Canvas Academy, não querendo fazer o jabá, mas é assim que funciona. Mas não existe certo e errado também. Por exemplo, eu posso ter o mesmo restaurante, a pizzaria aqui em Fortaleza, e ter lá no Sul. O público é totalmente diferente. Às vezes uma abordagem que ele implementou de consciência do cliente aqui pode não funcionar lá e vice-versa também. É verdade. É o mais ciência exata possível da matemática dos desejos do humano, mas cada mercado é diferente. Você pode ter uma coisa que pode ofender uma mulher e um homem achar legal. Então, no final das contas, é humano. Então, o bom é testar, fazer as coisas. E o digital permite testar muito. Você lança uma campanha, não foi muito clicada, você tira do ar. Não é como antigamente um outdoor ou alguma coisa que ficava lá impresso 3 meses. Você consegue fazer muitos testes e usar, mas estão sempre dentro dos 14 itens, não tem jeito. E você falou diversos exemplos da pizzaria, da moça que venzia lá pano de mesa, né? E a aplicabilidade dando certo relacionada a todo o contexto do Sexy Canvas. Se você tiver que citar, às vezes,
um exemplo que para você foi aquele que é o que você lembra, que gosta de contar, que você acha que foi o mais, fez mais diferença nessa aplicabilidade, qual seria? Tem algumas marcas grandes, influencers grandes que usam o Sexy Canvas já há muito tempo. Eu vou usar um exemplo que não é nem tão famoso quanto outros exemplos que a gente tem de mercados inteiros, como foi o mercado da previdência privada, que foi transformado pelo Sexy Canvas. Mas o que eu acho, o que me deixa mais feliz como criador da teoria, não é só, as pessoas tendem a achar que é só mudar a embalagem, mudar o marketing, mudar o Instagram. E é muito forte nesse lugar também. Mas o Sexy Canvas se eu pudesse dizer, o lugar onde ele mais brilha é na criação de novos produtos, na inovação. Então existe um carvão, mais um exemplo totalmente de uma indústria diferente, é um carvão de churrasco, que você vai falar, pensa em carvão de churrasco, tuco, todos são iguais. É toda aquela embalagem com uma cor meio marrom cocô, né? Sabe disso? Com nomes genéricos tipo carvão, Santa Cecília ou sei lá o quê, e que é tudo igual. É claramente uma indústria assumida de custo-benefício, preço e logística. Tipo, que carvão é esse? Compra esse aí, tá bom. A outra é R$ 1 mais barato, pega R$ 1 mais barato. Então é um lugar claramente não sexy, que você não consegue diferenciar. Então um aluno nosso da turma 4, ele criou um carvão chamado Carvão Brasar. Tipo, tem as coisas óbvias, diferenciais, a embalagem é totalmente diferente, é muito mais moderna, parece um carvão de startup. Mas o grande barato foi ele só ter pego o Sexy Canvas. E uma das coisas que você faz quando você quer se diferenciar no mercado é rodar o Sexy Canvas do que o pessoal faz no mercado. Aí ele olhou o Sexy Canvas de um carvão e falou, cara, fere a preguiça, fere a preguiça porque é chato acender carvão. Fere até a vaidade, você se suja, é uma porcaria. Fere a gula, demora a acender, às vezes o carvão tá úmido, é esquisito. Fere a segurança, o pessoal taca um álcool lá, vem na cara aquele... Tem gente que já se queimou, o pai já se queimou. Sim. Fazendo churrasco. Então você roda o Sexy Canvas de um mercado que não está eletrificado, não está diferenciado. Ele rodou isso tudo como o Nubank fez quando concorria com os bancos antigos e viu que feria um monte de item, porque o Sexy Canvas você mapeia o positivo, obviamente, e o negativo. E ele simplesmente criou um carvão que se acende sozinho, sem necessidade de álcool. Você liga um pavio, você põe ele em pé na churrasqueira, abre uma escotilha. Então, ele é meu aluno. Espetacular. Ele viralizou demais esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. Então, ele é um aluno do Sexy. Ele só abre, ele liga, ele já vai consumindo. Pavio, consome. Embaixo parece que tem alguma madeirinha assim. Tem uma madeirinha, como se fosse vai consumindo e depois... Exato. E aí ele lançou no mercado, tá bombando. Tem uma empresa americana interessada em comprar patente. Quer dizer, hoje em dia, isso para mim é o exemplo que eu mais amo, apesar de não ser o Coca-Cola ou o McDonald's, um exemplo famoso, mas eu gosto muito de o Sexy Canvas sendo usado para inovação. Porque antigamente inovação, pensa bem, pessoa que está nos assistindo. Mas pô, quem inova é o Elon Musk, é o Steve Jobs, é o, sei lá, algum desses gênios, né? A gente tem essa sensação de estar fora dessa festa da vida dos gênios. E não, no Sexy Canvas você consegue virar um gênio a partir do momento que você entende o que está ferindo o humano, as eletrificações, e você consegue só neutralizando as eletrificações negativas, criar um produto apaixonante. Então, para mim, esse é o melhor exemplo, Carvão Brasar, BRAZAH. Bate isso, vai ver esse vídeo e entenda que você agora pode ser um gênio também, desde que você perca essa síndrome de vira-lata ou a percepção que o mercado é mais do mesmo, para que mexer em time que está ganhando, todo mundo está fazendo igual, e no final você vai ter um canivete suíço das sensações humanas e assim você cria inovação neste país tão pouco inovador. E quando a gente fala em relação a esse contexto, né, das empresas, ela tenta entender ali as necessidades e desejos dos clientes nessa aplicação. Elas cometem erros? Cometem erros. A gente fala, por exemplo, na parte de Freud no curso, a gente fala muito sobre o conceito de falo e castração, que para o bom entendedor estamos falando de pênis e vagina. Freud era um cara que realmente criou a teoria da sexualidade humana, que eu uso muito. O nome Sexy Canvas é uma homenagem à teoria da sexualidade. O pessoal acha que sexy é só luxúria, né? Só colocar a menina bonita no stand ou propaganda de cerveja com biquíni. Não é isso. Aliás, é isso também. A luxúria vende muito. A gente sabe que o humano é apegado a essa questão que gera, inclusive, muita objetificação do corpo da mulher, mas o fato é que funciona. Então, muitos alunos nessa aula, eles entendem que algumas marcas como Coca-Cola, como Electrolux, como, sei lá, Amazon, utilizam símbolos fálicos nas suas logomarcas, nos seus logotipos. E tem muito aluno que começa a pegar a padaria e coloca lá uma bisnaga de pão, achando que tem que colocar falo e castração, no caso vagina, nas marcas. Isso é um erro tradicional. E eles erram muito, eles ficam com muito medo de usar o luxúria, quando eles erram muito ao tentar gabaritar.
gabaritar todos os itens do Sexy Canvas. Eles vêm nas nossas aulas que o Big Brother gabarita todos os itens, diversão, curiosidade, recompensa, ira. Então eles falam assim, nossa, minha loja de sorvete, minha sorveteria tem que gabaritar. Não tem, que isso é um outro erro tradicional. Quando a gente assiste, sei lá, Porta dos Fundos, quando a gente assiste Whindersson Nunes, o que é do Sexy Canvas? Por que nos eletrifica? Por causa de diversão, que é um item da criança exterior, e curiosidade, qual será a próxima piada, o que ele vai falar, qual a abobrinha. Assim, no máximo, depois de um tempo, cria um pertencimento. Você começa a falar, cara, eu amo o Whindersson Nunes. Então, basicamente, é diversão, curiosidade, amor e pertencimento. São 4 itens de 14. Então, um outro erro tradicional é se forçar a preencher o Sexy Canvas achando que ele todo preenchido vai dar melhor resultado. E algumas pessoas que consomem conteúdo gratuito ou fazem um curso muito básico, às vezes ficam com curiosidade, com dúvida de como implementar alguns itens. Tá? A gente tem aulas de cada item, com exemplos. Então, algumas pessoas falam, já sei, vou implementar inveja, e no fundo está implementando recompensa. Coisas assim, vamos dizer, da didática, da teoria. Mas, em geral, mesmo quem consome conteúdo gratuito e começa a pôr em prática as mudanças, cara, os resultados são maravilhosos. No início, pessoas falam, mas André, eu tenho uma marca muito antiga, Solar Z. Não dá para começar a pôr luxúria, pênis, e ficar fazendo muita piada e xingando para eletrificar. Há que se tomar cuidado. Uma marca começando de um carrocinha de sorvete pode brincar mais. Mas uma marca assim, tipo governo federal, não vamos sair usando Sexy Canvas na coleta do imposto de renda, lá naquele Receita Net. Tem que haver bom senso, entendeu? É isso. E isso falando até um pouquinho do contexto do futuro relacionado aí ao Sexy Canvas, né? A gente fala essa modelagem do desejo dos consumidores, de estratégias de negócios. O que você vê aí para frente, né? Nesse contexto geral, né, da economia, em aplicabilidade, através até do exemplo que você trouxe, né, do Brasar, né? O que você enxerga aí para frente em relação a todo esse modelo, aplicabilidade e o seu estudo sendo colocado em prática para venda e principalmente para o pós-venda? Cara, o mundo do Behavior Economics, o mundo do estudo do comportamento de consumo, é um mundo muito, originalmente muito teórico. Então, se você pensar numa empresa tradicional, as pessoas ficam aplicando as coisas básicas. Então, vamos contratar um social media, vamos contratar uma pessoa de marketing, vamos contratar vendedores que tenham um bom network e tal. E não há aplicabilidade. As pessoas entendem que essas coisas de behavior economics, ou até neuromarketing, neurociência, são de uso específico da academia, para escrever mais um paper, um trabalho e tal. Para mim, o futuro, e eu sou suspeito para falar, é o Sexy Canvas. Tipo, de verdade, o Sexy Canvas, ele, ao entender claramente o que o humano Não deseja... é o Sexy Canvas do futuro, é o futuro com o Sexy Canvas. O futuro é com o Sexy Canvas. Por isso eu falo muito de ganhar o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel, quando eu falo, as pessoas riem, né? Eu falo, o brasileiro tá falando de ganhar de Prêmio Nobel, tá maluco. Mas se o que eu tô falando se aplica a qualquer indústria, a qualquer interação com humanos, o pessoal acha que é só para clientes. As empresas estão usando o Sexy Canvas no RH, na hora de remunerar um vendedor, na hora de criar aquela festa de final de ano da empresa, até o que as startups fizeram muito, de criar aquelas salas de descompressão com sinuca e puff no chão, bem coisa do Vale do Silício, elas basicamente estão endereçando o humano, não que é o cliente, mas que é o funcionário. Então, eu acredito que o Sexy Canvas tem o potencial de lavar qualquer área da indústria que tenha clientes humanos, não só para venda, mas na relação com acionistas, na relação com funcionários. Então, para mim, eu sou suspeito novamente, mas o futuro é o Sexy Canvas se espalhar muito. Hoje eu tenho 6 mil, na data de hoje, estamos aqui em 2023, no dia X de outubro de 2023. Eu tenho 6.200 alunos, nosso modelo de negócios foi muito em cima de vender e tudo mais. Então, o Brasil tem quase 220 milhões de pessoas. A hora que a gente atacar mais mercado com o livro, com mais conteúdo gratuito, eu acredito que isso aqui é um movimento de mudança, não só de business e de vendas, mas de mudança do Brasil. Porque quando você ensina que vaidade é pecado, você institucionaliza a mediocridade. Você, quando ensina que ganância é pecado, você institucionaliza o medo de cobrar mais, o medo de se diferenciar e faturar mais. Então, o Sexy Canvas tem por trás o movimento sexy, que vai muito além do Canvas, que é de transformar a cabeça dos brasileiros, não só os empresários, mas de uma forma geral. Na minha palestra, eu xingo muito eles ficam muito chateados comigo, falando, vocês desse jeito perdedor, fofinho, não incomodando, não se achando melhor que ninguém, porque vaidade é pecado, vocês não vão a lugar nenhum. Então, para mim, a grande transformação, o meu trabalho final, não é nem o Nobel,
é o mudar o PIB brasileiro, mudar o mindset brasileiro, que é muito estragado por ser um Brasil colônia, que foi ensinado a não incomodar enquanto roubavam tudo aqui para o Brasil, metais preciosos, pedras preciosas. Chega, entendeu? Então, para mim, a mudança, além da mudança do mercado, é a mudança de mindset de um povo inteiro. E você falou na aplicabilidade do Sexy Canvas na empresa, né? Dentro da empresa. Né? E dentro da empresa hoje nunca foi tão claro que a gente tem tantas gerações juntas no mesmo ambiente. Como é que você faz para poder falar com essas diferentes gerações, aplicando o Sexy Canvas, mas também atingindo aquilo que cada uma delas preza dentro do contexto que o Sexy Canvas oferece? Entendendo cada geração, cada empresa, por exemplo, o setor de previdência privada, que é o exemplo que eu dei, que mudou essa indústria, tem muita gente velha, muita gente antiga. Então não adianta só chegar com energia de diversão, pertencimento, TikTok, uhul, festança, rave para os funcionários da empresa, quando tem uma galera que tem outros valores. Então, só que independente se o cara é velho, novo, crise da meia-idade ou criança não trabalha, né? Depois da Revolução Industrial a gente parou com isso. Os jovens, adolescentes, cada um vai ter eletrificações diferenciadas, mas todos vão gostar de ganância, ganhar mais, ter variável, ser reconhecido pelo seu trabalho, que entra no caso da segurança, pertencimento e ganância novamente. Todo mundo vai gostar de um ambiente onde se tem a liberdade para ser quem se é ou falar o que quiser, política de portas abertas, que é o liberdade, também o segurança e pertencimento. Então, cada caso é um caso. Não dá para dizer, olha, de 18 a 35 anos, é só diversão e luxúria. De 35 anos a 60 anos, é só ganância e pertencimento. Não tem ciência exata novamente, tem que se analisar cada caso e perceber e testar as energias que mais funcionam. O que não pode fazer é não usar. A gente usa um slogan que é pecado é não usar, né? Porque é impressionante a transformação que provoca. E para finalizar, a pergunta que não quer calar, quando que vai sair esse livro? Cara, Tuco, pergunta eu tô difícil. envergonhado porque eu fui adiando, porque cada hora, quando a gente vai vendo mais feedback dos alunos das empresas que estão usando, que funcionou melhor em tal lugar, funcionou não tão bom em outro lugar, a gente realimenta. É uma teoria que não é uma teoria do tipo, eu criei essa teoria e para sempre será imutável, aquela coisa que seria o ferimento da minha vaidade, uma questão do meu ego. Não. Então, nesses últimos anos, a gente foi percebendo um engordamento não só dos 14 itens, nunca teve. Então, realmente, a gente mapeou os 14 itens há 4 anos e meio atrás e nunca mudou. Então, isso eu fico feliz, porque vamos dizer, a base da teoria. Mas esse flow de espionagem industrial e tudo mais, cada hora entra uma nova funcionalidade e eu fico adiando o livro, porque eu quero que a primeira versão seja um best-seller que daqui a 8 anos as pessoas usem. Eu não quero que falte alguma coisa, falte exemplos. Então, eu vou enrolar mais uma vez e dizer que daqui a 6 meses, que é o que eu tenho respondido nos últimos 3 anos. Então, para encerrar, fala pra gente, pessoal, André Diamant aí para você. Fala pra gente redes sociais, site, aqueles que quiserem contratar o Diamant para estar fazendo palestra, para estar prestando consultoria, aqueles que querem fazer parte do Sexy Canva Academy, o que eles precisam fazer? Basicamente, o meu Instagram é a principal ferramenta, @André Diamant. Se quiser colocar aqui, editor, se der, senão é @André Diamand, DIAMAND. Pode mandar um direct. Lá no link da bio também tem os cursos, tem como consumir o material, tem eventos presenciais também, tem o YouTube também, mas o principal é o Instagram. Me siga lá e consuma o conteúdo gratuito que já vai fazer uma grande mudança na sua vida e na sua empresa. Excelente, pessoal, tá aí para você, né, o Solar Z Talks diretamente aqui de Fortaleza, edição maravilhosa aqui nessa cidade, onde a gente pôde trazer o André Diamant, né, falando um pouquinho pra gente sobre insights, né, e tudo relacionado ao Sexy Canvas e o que ele pode trazer, sendo o futuro aí da sua empresa. E do Brasil. E do Brasil. Acompanhe nossas redes sociais, @SolarZTech, @SolarZSummit e @SolarZ.educação. Eu sou o Tuco, você vai me encontrar aí também no Instagram, Tuco com 2C, _oficial pra você. Então, se certifique de seguir, não perder nenhum insight. Então, a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.